Fala galera, tudo bem? Eu sou o Pedro Emanuel do Nascimento Fernandes e o título do meu trabalho é Práticas Integrativas de Saúde na Comunidade Universitária em Tempos de Covid-19. A minha professora orientadora foi a doutora Josenaide Engrácia dos Santos, então vamos lá para conversar um pouco mais. A gente tem que entender que em 2019 surge, o SARS-CoV-2 na China e a partir disso, meses depois, a OMS declara pandemia e orienta os países a estarem realizando o isolamento e o distanciamento social. O Brasil, o Distrito Federal e a UNB eles decidem seguir essas orientações, na qual as pessoas que estavam ali fazendo suas atividades tiveram essa ruptura abrupta no cotidiano. Essa ruptura gerou impacto, direto na saúde mental e física da comunidade, porque um dia você estava ali na universidade e no outro dia você não podia mais sair de casa. E aí, esse isolamento tão impactante, ele gerou diversos processos de adoecimento. Para lidar com esses processos, a gente pode pensar estratégias, seja educação em saúde, ou seja, a utilização de práticas integrativas para estar lidando com esse processo de adoecimento, Então, o objetivo desse trabalho é compreender a percepção da comunidade universitária sobre as práticas integrativas ofertadas durante a Covid-19. Metodologia. Nosso estudo foi um estudo qualitativo, descritivo e exploratório, do tipo pesquisação, na qual a gente realizou entrevistas semi-estruturadas que aconteceram de maneira online, na qual tivemos 3 participantes, e esses participantes da nossa entrevista eles tinham que ter participado de atividades de educação em saúde ou atividades de práticas integrativas que foram realizadas pela Universidade de Brasília. Esse trabalho ele foi aprovado pelo Comitê de Ética do Instituto de Ciências Humanas da UNB e o nosso CAI é o número que está aí abaixo. A metodologia, Então, eu e a minha orientadora, nós participamos das atividades de educação em saúde e de práticas integrativas ofertadas pela UNB, então nós fizemos anotações. Então, a partir desse momento, nós fizemos a leitura dessas anotações e também, posteriormente a ocorrer as entrevistas, nós também fizemos essa leitura exaustiva das entrevistas, na qual identificamos pontos comuns em cada entrevista, na qual cada pessoa nos relatou, e a partir disso nós fizemos análise de cada tema, identificando a sua essência e atribuindo-lhes um nome conciso, informativo e incisivo. Esses temas principais que os entrevistados trouxeram foram relacionados à pandemia, Foi principalmente o medo, o adoecimento mental e atividades de autocuidado. Então vamos entender um pouco mais. O medo, ele tem 2 motivos principais. Os entrevistados relatavam para a gente ou o medo do adoecimento em si, ou o medo do desencontro das informações prestadas, Então, hora o governo dava uma orientação, hora dava outra, hora a mídia dava uma outra informação, então as pessoas ficavam perdidas nesse processo. E também, devido ao medo do adoecimento, esse medo ele aumenta os níveis de estresse e ansiedade, Então, indivíduos saudáveis já têm esse aumento que vai acontecer de estresse e ansiedade, mas em indivíduos que já têm transtornos psiquiátricos pré-existentes, isso piora muito o caso, Outro eixo principal que os entrevistados relataram foi o adoecimento mental. Então foi possível ver que o adoecimento mental ele é intimamente ligado com o medo e mostrou o distanciamento social como um fator de agravamento no sentido de adoecimento mental de uma doença já pré-existente e durante o período de pandemia mostrou que esse adoecimento mental poderia surgir, poderia ser facilitado ao longo desse isolamento social. Outra questão que os entrevistados nos trouxeram foi que eles utilizaram ao lidar com esse distanciamento, esse medo do adoecimento, foi estratégia de autocuidado. Então, muitos deles participaram de atividades, seja de meditação, de yoga, de hipnose, de automassagem, muitas delas fornecidas pela UNB, e que elas se mostraram estratégia fundamental e bastante eficaz para a prevenção de adoecimentos, principalmente no período da pandemia, e que foram utilizadas como principal forma de cuidado pelos entrevistados. Para concluir, a gente viu que foi um ponto comum em todas as entrevistas que as atividades de educação em saúde, em especial as práticas integrativas em que eles participaram, serviu de alívio para as dificuldades advindas do isolamento, como a solidão e o medo do adoecimento, mas também serviram como rede de apoio. Então, aqueles que participavam das atividades também discutiam questões como autocuidado e serviu como uma maneira de instrumentalizar a população sobre esse aspecto. Foi percebido também que em todas as entrevistas, a partir de vivenciar essas atividades fornecidas pela UNB, os entrevistados eles incorporaram essas orientações como hábitos de vida. Então, mostrou uma eficácia nas atividades de educação e saúde e na atividade de práticas integrativas na forma do manejo de como lidar com esse adoecimento mental durante a pandemia de Covid-19. Quero agradecer pela atenção e aqui está meu contato para dúvidas. Muito obrigado. Tchau, tchau.